Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, eu estou gravando esse vídeo aqui porque nós começamos o nosso workshop, não é? E trabalhamos aí alguns pontos importantes inerentes a vários aspectos do nosso processo de ensino, enfim. E, infelizmente, o tempo não foi suficiente para a gente trabalhar todos os pontos, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu compilei, dentre vários manuais, várias informações, e coloquei tudo num único arquivo, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês as informações mais importantes e mais relevantes, mas eu peço a vocês que leiam os manuais, busquem tirar suas dúvidas para que a jornada possa ser a mais proveitosa para todo mundo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos, tá? Só um instante, compartilhando aqui a tela para que vocês possam acompanhar comigo algumas das informações principais que eu coloquei aqui neste material, que eu chamei de resumo do sistema de avaliação continuada da Unopar, tá? E aí, pessoal, eu coloquei aqui, de início, o nosso quadro de horários, inclusive fiz uma atualização, e o porquê disso, professor? Porque, vejam, na segunda-feira, pensando aqui na turma do primeiro semestre e também na turma do segundo semestre, nós temos a mesma disciplina, que é Direito Civil, parte geral, essa é uma disciplina síncrona, e olha só o que eu coloquei aqui. Essa disciplina, ela está na categoria HAMI nível 1, tá? E qual a importância disso, professor? É que, a depender do tipo de disciplina que nós temos, do modelo e também do nível, isso vai repercutir na forma de distribuição da pontuação. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, a disciplina deixa eu ver aqui, fundamentos históricos, não, vamos ver aqui, olha só, a disciplina de direitos humanos e inclusão, e do idoso. Essa é uma disciplina HAMP nível 1, tá? Então, vejam que aqui nós temos disciplinas do nível 1, e aí eu já posso dizer a vocês que todas as disciplinas do primeiro semestre e todas as disciplinas do segundo semestre são nível 1. O que isso significa, professor? É que vocês têm 4.000 pontos extras, isto é, vocês têm até 4 pontos extras nas disciplinas de vocês, tá? Já as disciplinas de nível 2, elas têm, no máximo, 2 pontos extras, não é? No caso, 2.000 pontos é o que acontece, por exemplo, em apenas 2 disciplinas do terceiro semestre. Quais são essas disciplinas, professor? A disciplina de Direito Penal, Teoria das Penas e Execução Penal, ela é HAMP nível 2. Assim como a disciplina interativa, não é? Que é a disciplina Sociedade e Cidadania, que ela também é nível 2, tá? As outras disciplinas são nível 1. Então, é importante saber para que a gente possa entender como será feita a distribuição. Além disso, se ela é HMI ou HMP, é importante porque também vai, conforme eu vou mostrar a vocês mais adiante, mudar a forma de avaliação. Só para vocês terem uma ideia, o nosso modelo de ensino em nossas aulas, a maioria delas se dá através do modelo híbrido, por isso que vem o H na frente. O que isso significa, professor? Vocês têm aulas presenciais lá na Unopar, com os professores e tudo mais, mas vocês também têm uma parte do conteúdo no ABA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês vão ter lá videoaulas, vão ter apostilas, eventualmente podcasts, resolução de questões. Então, o ensino ele é feito de forma mista, por isso híbrida, com o conteúdo repassado pelo professor em sala de aula, mais o conteúdo lá disponibilizado no AVA. E o que vai diferenciar do HAMI e HAMP, basicamente, são duas coisas. A forma de avaliação e distribuição da pontuação, que eu vou mostrar a vocês, e também se o conteúdo ele já vem pronto da própria instituição, como é o caso da disciplina HAMI, que é o caso da disciplina de Direito Civil Parte Geral, por exemplo. Então, lá no AVA, já tem todo o material produzido pela própria instituição. Já no caso da disciplina de Direitos Humanos, de Inclusão e do Idoso, ela é uma híbrida também, mas ela é AAMP, o que significa híbrida aula modelo professor, ou seja, o conteúdo que vai para o AVA, ele não já vem pronto da instituição, não. É o professor da disciplina, no caso eu, nessa disciplina, que vou preparar o conteúdo de pré-aula, aula e pós-aula e colocar lá no AVA para vocês complementarem o que vocês estão aprendendo em sala de aula, mais aquilo que está lá no AVA, tá? Então, a maioria das nossas disciplinas são híbridas. Conteúdo em sala de aula, mais conteúdo no AVA. E dentro do modelo híbrido aula, nós temos duas diferenças.
o híbrido aula modelo institucional, que é um conteúdo já vem pronto da instituição, e o híbrido aula modelo professor, que somos nós, professores, que vamos alimentando o sistema e colocando lá para vocês irem aprendendo. Então, tem duas diferenças, basicamente, na HMI, o produto, o conteúdo já vem pronto, na HMP, o produto é produzido pelo professor e a forma de distribuição da pontuação é um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? A novidade que nós tivemos nesse semestre, para a turma do terceiro semestre, foi a disciplina interativa, tá? Essa disciplina interativa, ela é uma disciplina 100% online, tá? E como toda e qualquer instituição, mesmo com os cursos presenciais, há autorização normativa do MEC para que haja disciplinas, não é? Algumas delas em que o conteúdo, ele é mais geral, ele é mais abstrato, não requer, por exemplo, um conteúdo ou um acompanhamento mais próximo do professor em sala. Então, o MEC autoriza que os cursos de direito, por exemplo, possam ter até 40% de disciplinas 100% lá no sistema. E esse é um dos casos que nós temos aqui, a disciplina interativa, onde vocês vão poder se organizar de acordo com o tempo de vocês e ir resolvendo, né, as questões, assistindo às aulas que também tem, que são disponibilizadas lá no ambiente virtual. Essas aulas, inclusive, estão acontecendo aos sábados, das 8 às 8h50 da manhã, mas as aulas, elas também ficam gravadas lá no sistema, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira subsequente ao sábado em que ocorreu a aula. Então, vocês vão poder acompanhar normalmente, tá? Um outro ponto que eu fiz questão de atualizar aqui no quadro de horário é que eu coloquei aqui, por exemplo, vocês sabem que nas sextas-feiras nós não temos aulas presenciais. Basicamente, a gente faz eventos, grupos de estudo, discussões e assim por diante. Mas para deixar também o nosso material completo, eu fiz questão de colocar aqui os chamados estudos dirigidos. O que são os estudos dirigidos, professor? É mais uma forma de vocês complementarem o conhecimento de vocês através de um conteúdo que é disponibilizado no sistema, lá no ABA, tá? Então, vocês não têm aulas presenciais dela, vocês vão acompanhando lá e vocês vão desenvolvendo uma série de habilidades, uma série de competências baseadas, sobretudo, em novas tecnologias, novos mecanismos, né, que são importantíssimos no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo do profissional mais moderno, através daquilo que o mercado de trabalho busca. Então, por exemplo, no primeiro semestre tem um estudo dirigido a disciplina de cultura digital. Ela está disponível online, 24 horas por dia, lá no AVA, e aí vocês vão poder acompanhar isso lá e resolvendo as questões, vocês obtêm certificados e também tem essa pontuação que vocês conseguem nesse estudo dirigido, ele também pode repercutir nas outras disciplinas, é como se fosse uma espécie de pontuação extra também que pode ajudar vocês, além de ganharem certificados, e é muito, muito interessante, tá? E, claro, é uma disciplina, e como toda e qualquer disciplina, se não fizer, não é, as atividades, reprova. Então, tenham atenção a essa disciplina, porque às vezes está lá no AVA e o aluno acha que não precisa fazer, tá? Então, ela está lá, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos perguntar. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante. A turma do segundo semestre tem como disciplina, como estudo dirigido, o projeto de vida, tá? Também é uma disciplina online, no AVA, 24 horas por dia, e ela vai ficar disponível até o dia 2 de dezembro, tá? Então, vocês têm até o dia 2 de dezembro para realizar as atividades desse estudo dirigido aqui. Já a turma do terceiro semestre tem como estudo dirigido a disciplina de marketing digital, não é? Essa disciplina também ela vai estar disponível lá até o dia 2 de dezembro. Na verdade, todos os estudos dirigidos, eles ficam disponíveis no sistema até o dia 2 de dezembro, seja do primeiro, segundo ou do terceiro semestre. Então, busquem realizar essas atividades, tá? E quaisquer dúvidas que vocês tenham, para todas elas existe um tutor lá no AVA que vocês podem tirar dúvidas ou podem me consultar também, que na medida do possível a gente vai respondendo a todos vocês, tá? Bem, então essa foi uma atualização que eu fiz envolvendo aqui o quadro de horários, tá? E aí é interessante porque já que a sexta-feira nem sempre a gente tem eventos, vocês podem se programar para realizar, por exemplo, essas atividades de estudo dirigido, não é? Que embora estejam 24 horas por dia lá no sistema, não é? Já que os outros dias vocês já têm, não é? Aulas e conteúdos, vocês podem já deixar a sexta-feira para dar uma atenção a esses estudos dirigidos. Claro, há semanas que a gente está mais
atribulados, etc. e tal. Então, o bacana do estudo dirigido e também das disciplinas interativas é que você pode adequar o teu tempo e a tua realidade e ir fazendo paulatinamente. Não precisa fazer tudo de uma única hora. Agora, detalhe, né? Não deixa para a última hora, porque a gente sabe que é danado para acontecer algum imprevisto de última hora. Então, tentem fazer na medida do possível, mas o quanto antes, obviamente, para não deixar demanda retida, tá bom? Bem, visto isto, vamos então para o próximo ponto, pessoal, que é a nossa tabela geral de pontuação. Eu comecei a explicar isso para vocês, mas eu vou aqui voltar novamente, tá? Então, nós temos 4 formas de avaliação, de contar a pontuação para você na sua prova e na sua média, melhor dizendo, e nós temos a primeira delas, a avaliação oficial, que são as provas, nós temos 2 provas, tá? Somando as 2 provas, o máximo que você vai pontuar nelas é 5.000 pontos, lembrando que cada 1.000 pontos representa 1 ponto. Então, nesse sentido, se você tirou 3.000 pontos, é como se você tivesse tirado 3. Se você tirou 4.000 pontos, é como se tivesse tirado 4. Então, percebam que a nota máxima, óbvio, é 10, portanto, 10.000 pontos. Mas, em termos de prova, se a gente juntar a primeira e a segunda prova, vai ter, no máximo, 5.000 pontos em jogo. Então, a prova em si, juntando a primeira e a segunda, ela só tem um peso de 50% da nota. Então, nesse sentido, vejam como a prova ela acaba tendo um impacto menor, tá? E, nesse sentido, é até importante dizer que isso aqui vai se aplicar tanto para as disciplinas de nível 1, tá? Vai valer 5.000 pontos as provas, como para as disciplinas de nível 2. No caso, disciplinas de nível 2, só lá no terceiro semestre nós vamos ter disciplinas de nível 2, que é a disciplina interativa, sociedade e cidadania, e a disciplina de direito penal. Então, nesse caso, também teremos 5.000 pontos, não vai mudar. A única coisa que vai mudar aqui é que o aluno, para não ser reprovado, dos 5.000 pontos que ele precisa atingir, ou melhor, que ele pode atingir, no caso do nível 1, ele tem que atingir pelo menos 1.500 pontos, ou seja, muito tranquilo, não é nem 50% da nota total, não é? Já para aquelas disciplinas de nível 2, dos mesmos 5.000 pontos que estão em jogo, o aluno ele precisa tirar pelo menos a metade, no caso, 2.500 pontos, tá? Então, muito tranquilo, 50% da nota, muito razoável. Aí você me pergunta, professor, no caso das avaliações, quanto é que vai valer a primeira prova e quanto é que vai valer a segunda prova? Pois bem, aqui estão avaliações oficiais, ou seja, provas. Pessoal, aí nós vamos ter uma primeira diferença, tá? Se a gente estiver falando das disciplinas, por exemplo, HMI e HMP, a distribuição da nota das provas se dará da seguinte forma. Para a primeira prova, valerá no máximo 1.000 pontos, ou seja, 1 ponto. E para a segunda prova, valerá no máximo 4.000 pontos, ou seja, 4 pontos. Por quê, professor? Porque o conteúdo da segunda prova ele é cumulativo, então tem que ter um peso maior, tá? Mas percebam, se nós juntarmos a pontuação da segunda prova com a da primeira prova, vai dar os 5.000 pontos, tá? Ah, professor, e se nós estivermos falando de uma disciplina interativa? A disciplina interativa, pessoal, ela não tem 2 avaliações, ela tem uma única avaliação, que é no final do semestre, e ela vale os mesmos 5.000 pontos, tá bom? Então, nesse sentido, não vai mudar muita coisa, tá? Porque a disciplina interativa também vale no máximo 5.000 pontos, só que ela só tem uma única prova no final do semestre, não tem segunda chamada. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Então, acho que não tem maiores dúvidas. Na verdade, eu até coloquei aqui algumas observações importantes, tá? Que está lá no nosso calendário acadêmico, mas eu já coloquei aqui para facilitar a vida de vocês. Ou seja, o período de aplicação da AO1, ou seja, da avaliação oficial 1, no caso a nossa primeira prova, ela é de 27/9 até o dia 30/9, tá? Então, por exemplo, dia 27/9 é a segunda-feira. Então, naquele dia, naquela segunda-feira, você vai fazer aquela prova, na terça-feira também daquela disciplina e assim sucessivamente. Professor, quando é que vão acontecer as provas da AO2, não é? Avaliação Oficial 2? Elas vão acontecer do dia 29/11 até o dia 2 de dezembro, tá? Mais uma vez aí, elas vão acontecer no dia da disciplina. E aí, uma última informação com relação à prova é que o período de avaliação da disciplina interativa, no caso, só para o terceiro semestre, a disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, ela vai acontecer de 16/11 até o dia 3/12. Então, vocês vão ter aí um tempo
bem interessante, né? Praticamente 2 semanas aí, as 2 semanas finais de novembro e o comecinho do mês de dezembro para vocês poderem realizar aí a avaliação da disciplina interativa, tá? Mas não percam o prazo, assim que abrirem, tentem fazer para não deixar a demanda retida, tá? Então, falamos aqui da prova, creio que não haja nenhuma dúvida. Vamos, então, para as avaliações formativas. O que são as avaliações formativas, professor? São aqueles trabalhos que nós, professores, realizamos e pedimos para vocês fazerem em sala de aula, pode ser um trabalho em dupla, individual, pode ser um resumo, pode ser resolver questões objetivas, subjetivas, enfim, aí vai ficar a critério de cada professor. E como é a distribuição da pontuação? Mais uma vez, se for nível 1, a gente vai seguir esse padrão. Se for nível 2, a gente vai seguir esse padrão. No caso, como para o primeiro e segundo semestre, todas elas são de nível 1, eu vou começar por essa categoria, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai precisar fazer uma diferenciação. Nós estamos falando de disciplina híbrida, aula, modelo institucional. A gente está falando de disciplina interativa? Se sim, e aí a importância que eu coloquei já aqui no teu quadro de horário, dizendo, olha, a disciplina de Direito Civil, ela é o quê? HMI1, nível 1. Fundamentos históricos, HMI, nível 1. Direitos humanos, HMP, nível 1. Teoria Geral do Direito Constitucional, HMI, nível 1. Então, vejam que eu fiz isso em todas as disciplinas para vocês não perderem tempo. Mas, professor, se eu quiser saber e ver lá no meu ABA, como é que eu descubro qual é o tipo da disciplina? Aqui, ó. Quando você abre no ABA, tem disciplinas híbridas, olha só, HAMI. Essa é a disciplina de Direito Processual Civil lá do segundo semestre. Se você vem aqui para a disciplina de Fundamentos Históricos e Introdução ao Direito, já tem aqui, ó, disciplina híbrida HAMI. Vamos pegar aqui, por exemplo, a disciplina de Direito Civil e Obrigações, lá do terceiro semestre, a disciplina híbrida HAMP. Então, você pode descobrir isso lá no AVA, mas eu já coloquei a informação mastigada aqui para vocês no nosso quadro de horários atualizado, tá? Então, voltando para lá, olha só que interessante. Se a tua disciplina é uma disciplina interativa ou HMI, portanto, o trabalho vai valer, no máximo, 2.500 pontos. Professor, como é a distribuição desses 2.500 pontos para a primeira e para a segunda prova? Vamos aqui para o item seguinte. As avaliações formativas, no caso, os trabalhos, olha só, se a gente está falando de nível 1 para a HMI, qual é a distribuição da pontuação? 1.000 pontos para a primeira prova e 1.500 pontos para a segunda prova. Então, naquelas disciplinas que é o modelo híbrido aula, modelo institucional, para a primeira prova, o professor vai passar um trabalho valendo no máximo 1.000 pontos, ou seja, um ponto para a segunda prova, no máximo 1.500 pontos, totalizando aí 2.500 pontos. Então, esses 2.500 pontos vão estar distribuídos 1.000 pontos para a primeira prova, 1.500 pontos para a segunda prova. Aí você me pergunta, poxa, professor, mas se a minha disciplina é HMP, não é? No caso, por exemplo, da disciplina de Direitos Humanos, como é que é a distribuição? Veja que a pontuação, ela aumenta de 2.500 para 5.500. E, professor, dentro do semestre, como é que se dará essa distribuição dos 5.500 pontos? Vamos voltar aqui para baixo, olha só. No caso, pessoal, dessas disciplinas HMP, a pontuação ela será, vejam só, 2.000 pontos para a primeira prova, no caso, 2 pontos, e 3.500 pontos para a segunda prova, ou seja, 3,5 pontos, não é pontos. Então, nesse sentido, a gente vai ter essa distribuição na pontuação. Se a disciplina é disciplina interativa ou HMI, os trabalhos valerão no máximo 2.500 pontos, 1.000 para a primeira e 1.500 para a segunda. No caso, se for HMP, valerá 2.000 para a primeira, 3.500 para a segunda, totalizando 5.500 pontos. Aí você me pergunta, beleza, professor, aqui são para as disciplinas de nível 1, mas eu sei que tem 2 disciplinas lá no terceiro semestre, são nível 2. Como é que vai ser essa distribuição? Muito parecido, não é? A gente vai ter aqui, se for disciplina interativa, o HMI, 2.500 pontos. Se for um HMP, 3.500 pontos, tá? Então, nesse sentido, vamos lá para a disciplina da professora Lidaiane, que é uma disciplina, por exemplo, cadê aqui?
Direito Penal, Teoria das Penas e Execução Penal, ela é HMP nível 2. Olha que interessante. Então, se ela é HMP nível 2, aqui está nível 2, HMP, ela vai valer 3.500 pontos. Como é que se dará a distribuição dessa pontuação? Aí a gente vem aqui, olha só, nível 2, HMP, 1.000 pontos para a primeira, 2.500 pontos para a segunda, totalizando 3.500 pontos. Aqui está, 3.500 pontos, tá bom? Mais alguma informação em relação aqui às avaliações formativas? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não, basicamente era isso mesmo que eu tinha para tratar. Isso aqui é comum na maior parte das instituições, você ter a forma de avaliar através de prova ou através de trabalho. Só que aqui o processo de avaliação, pessoal, ele é continuado. A gente sabe que muitas vezes o aluno na prova não está num dia feliz, às vezes ele não pôde realizar aquele trabalho. Então, a instituição pensou no modelo de ensino-aprendizagem que valoriza aquele aluno, como se fosse um campeonato não de mata-mata, mas um campeonato de pontos corridos. Então, não é porque você não estava num bom dia e não tirou a nota boa que você vai se prejudicar ao longo de todo o semestre. Não, você tem a prova, tem o trabalho, mas você pode, ao longo do semestre, realizar as atividades virtuais. E o que são essas atividades virtuais? Lá no AVA, nas duas disciplinas, tanto na disciplina interativa como na disciplina HMI, elas terão questões objetivas para vocês resolverem. Geralmente você tem lá atividades diagnósticas, que estão lá na pré-aula. Essas atividades diagnósticas geralmente são 3 questões objetivas, você marca lá e vai somando pontuação. Tem a pós-aula, geralmente são 5 questões objetivas, você vai resolvendo e vai acumulando pontuação. Então, é como se fosse quase que um game, não é? Quase uma gamificação. Você vai resolvendo as questões e você vai pontuando. Aí os alunos me dizem assim, poxa, professor, mas a minha vida já está tão corrida, eu tenho que fazer isso tudo de uma hora para outra? Não, pessoal, sabe por quê? Porque você pode se programar, você pode fazer de acordo com a tua rotina. Você não precisa ficar louco e querer fazer tudo de uma única vez, porque senão realmente aí vai ficar sufocante. Mas olha que interessante, as atividades virtuais, vou até mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui, vou pegar aqui uma disciplina qualquer, vou pegar a disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional. Olha que interessante, para quem ainda não conhece, principalmente os alunos que estão entrando agora no curso, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Então, abri aqui a disciplina, você tem um livro didático, aquela história que eu disse para vocês, o nosso modelo de ensino nós temos geralmente 4 unidades, em cada unidade dessa você tem pelo menos 4 ou 3 aulas, né, que se chamam de sessões. Aí você vê na sessão 1, que é a primeira aula, olha que interessante, pessoal, tem uma pré-aula, aqui tem uma web-aula, e aí você vai ver o conteúdo lá, vai aprender, vai reforçar, e tem a atividade diagnóstica. Olha que interessante, pessoal, essa atividade ela ficará disponível até o dia 3 de dezembro de 2021. Então, você não precisa ficar louco e querer resolver agora, tá? Mas é interessante você ir resolvendo na medida em que as aulas vão acontecendo. Então, aconteceu a primeira aula de Teoria Geral do Direito Constitucional, é interessante você fazer para reforçar, para ver se você entendeu, não é? E aí você vem aqui, aqui tem uma prévia, não é? Tem a primeira questão, aí tem os 5 itens, você vai lá e vai marcando, depois vai para a próxima questão, e aí, como eu disse a vocês, geralmente você tem aqui 3 questões, e na medida que você vai resolvendo, você vai ganhando pontos. Por isso que eu disse que é como se fosse uma espécie de uma gamificação. Professor, eu tenho quantas alternativas, quantas chances para resolver esse questionário? Você tem 2 chances, e aí vai valer a nota maior que você obtiver. Tranquilo? Olha que bacana isso. Então, isso vai acontecer em cada uma das aulas, mas você tenta fazer na medida em que as aulas vão acontecendo. Se de repente naquela semana você não conseguiu, você faz na semana subsequente. Então, você não precisa ficar louco, não é? Angustiado para fazer isso tudo ontem. Não, você vai fazendo paulatinamente, de forma gradual. Então, você vai ter essas atividades, tanto aqui na pré-aula, atividade diagnóstica, como você vai ter na pós-aula, que são as atividades de aprendizagem, tá? E essas atividades de aprendizagem também são questões objetivas, também você tem 2 tentativas e você também tem até o dia 3 de dezembro para entregar essas questões. Mas é como eu disse, o ideal é você ir fazendo na medida em que as aulas vão acontecendo. Aqui no caso da atividade de aprendizagem, não são apenas 3 questões, aqui são 5 questões, tá? Segunda questão, terceira questão, quarta questão, não, são 3 questões também, é porque às vezes varia, tá? E é interessante, pessoal, que sempre ao final
daquela unidade. Então, vejam o que nós tivemos: a primeira unidade, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula e a quarta aula. Em todas elas, você vai ter atividade diagnóstica e você vai ter atividade de aprendizagem. Mas o detalhe é que na última aula da unidade, além dessas duas atividades, a chamada atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem, você vai ter aqui, olha só, a avaliação da unidade. Aqui sim, você vai ter 5 questões objetivas. Da mesma forma, você vai ter 2 tentativas e da mesma forma, você tem até o dia 3 de dezembro para fazer. Ah, professor, eu posso deixar tudo para o dia 3 de dezembro? Pode, mas não é ideal. Por quê? Porque você já vai ter esquecido do conteúdo. Então, se você participou aqui da primeira, segunda, terceira e quarta aula, o ideal é depois da quarta aula você resolver. Ou passando uma semana, no máximo 2. Mas o bom é que você pode se ajustar de acordo com a tua rotina. Isso é bacana porque é uma forma do aluno, autonomamente, buscar o conhecimento, não ficar só na dependência do professor. Então, você vai ter aqui um farto material que vai te ajudar, não apenas com o conteúdo que o professor passa em sala de aula, mas vejam aqui, a gente tem web aulas, a gente tem aqui vídeo contendo resumo, a gente tem um vídeo contendo aqui um aprimoramento, não é, do conhecimento. Então, é muito bacana, por quê? Porque você tem uma ferramenta tecnológica que te ajuda de acordo com a tua rotina, ir aprofundando. Você não precisa esperar o professor, não é? Você pode ir de forma autônoma, de forma independente e buscar o conhecimento. Mas o ideal é, obviamente, você casar com aquilo que o professor está dando em sala de aula. Não adianta você vir aqui para a unidade 3 se a gente nem começou a dar aula sobre isso. É claro, aqui, por exemplo, olha só, já vai ter uma web aula, você já vai poder ler o conteúdo, né? Vamos ver aqui qual é o conteúdo. Às vezes é vídeo, às vezes um PDF. Então, aqui, ó, já tem um conteúdo, você já pode ler e buscar resolver as questões. Pode, não tem problema nenhum. Tem aqueles alunos que são autodidatas, que não precisam do professor, e aí você não precisa esperar, você pode ir lá. Mas o ideal, obviamente, é você esperar, não é? A não ser que você esteja com um tempo muito ocioso, que eu duvido muito, né? Já visto que os nossos dias são cada vez mais exíguos em termos de tempo, mas se você tiver com tempo livre e quiser ir adiantando, não tem problema. Mas o ideal é aquilo: o professor deu aula, você vai lá no ABA, aprofunda, resolve e intensifica aquilo que você está aprendendo. Então, é muito, muito interessante, tá? E aí, professor, quanto é que eu vou poder pontuar aqui? Você pode ter até 3.000 pontos, ou seja, até 3 pontos. Só depende de você, tá? Agora, detalhe, isso só vale para a disciplina interativa e para a HAMI. Aí, professor, isso também disciplina é HMP, como, por exemplo, no caso da disciplina de Direitos Humanos, para o primeiro, segundo e terceiro semestre, como é que vai acontecer? Ora, essa disciplina HMP não tem atividades virtuais. Aí você diz, poxa, professor, é injusto, eu vou perder esses 3.000 pontos? Não, pessoal. É que esses 3.000 pontos aqui, eles são redistribuídos e eles são realocados aqui na atividade formativa. Olha que interessante. Na disciplina HMI-DI vale só 2.500 pontos, mas na HMP vale 5.500 pontos. Por quê? Se a gente pegar 3.000 pontos mais 2.500 pontos, vai dar os mesmos 5.500 pontos. Então, na verdade, não é que na disciplina HMP você não vai ter os 3.000 pontos. Você vai ter sim, só que esses 3.000 pontos vão estar aqui na atividade formativa. Então, nessa disciplina, os trabalhos que o professor passa em sala de aula têm um peso maior. E por que tem um peso maior? Porque não tem essas atividades virtuais, é uma forma de compensar, tá bom? Lembrando que isso tudo aqui é para disciplinas de nível 1. Se for nível 2, aí, pessoal, a gente tem que ver, porque se tratar de uma disciplina HMI ou uma disciplina interativa, vai valer 1.000 pontos, tá? E aí a gente vem aqui embaixo, olha que interessante. O que são as atividades virtuais? São atividades 100% online, realizados no ABA, para testar seu conhecimento na disciplina. Você pode pontuar pela realização delas e pelo acerto das questões. Elas são formadas por pré-aula, atividade que você precisa realizar para se preparar para a aula. Então, o ideal é, nós estamos na primeira unidade, indo para a sessão 3, ou seja, terceira aula. Antes da aula do professor, já vai lá na pré-aula, tenta ver o material que tem lá, tenta resolver as questões para ver o teu nível. E aí depois você vai ter a pós-aula, que são atividades realizadas depois da aula. O professor terminou a aula. Ah, professor, mas é cansativo. 10 horas, não, terminou a aula, eu vou para casa, cansado, vou resolver? Bem, não precisa resolver no mesmo dia. Você pode deixar para o próximo dia, mas ou não é? Você se organiza para resolver depois. E aí você vai não apenas
fixando o conhecimento, mas também servindo como uma pontuação que você não precisa do professor, não precisa de uma prova, não precisa do trabalho, você de forma independente, autônomo, vai lá e vai aprendendo. E tem a avaliação final da unidade, que são aquelas questões para avaliar o aprendizado no final de cada unidade, que a gente falou sobre isso há pouco tempo, né? Como é que se dá a distribuição, professor? Bem, aqui, pessoal, não é dividido em primeiro e segundo bimestre. Por quê? Vocês viram que essas atividades virtuais, elas, olha só, elas vão ficar disponíveis até o dia 3 de dezembro. Então, você pode deixar acumular e fazer tudo até o dia 3 de dezembro. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é você, na medida em que as aulas vão acontecendo, vão realizando as atividades, ou se você tem um tempo livre e gosta de estudar de forma autônoma, né? Se você é um autodidata, você já pode ir avançando sem problema nenhum. E aí você já vai ganhando tempo. Se não, você tem até o dia 3 de dezembro para se programar, se organizar e resolver essas questões. Então, é uma questão de planejamento, tá bom? Um outro detalhe que eu coloquei aqui para vocês é que se for nível 1, vai valer 3.000 pontos, lembrando que você tem até o dia 13 do 12, e se é de nível 2, uma HMI ou uma DI, vai valer no máximo 1.000 pontos, e você também tem até essa data, apenas lembrando que no caso, né, e aí a observação do número 2, as atividades virtuais das disciplinas interativas, isso só serve para o terceiro semestre na disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, estarão disponíveis até as seguintes datas, ou seja, unidade 1 e unidade 2, as atividades virtuais vão ficar disponíveis, pessoal, até o dia 24 do 10, tá? Da unidade 3 e unidade 4 vão ficar disponíveis até o dia 28 do 11, e a atividade discursiva, ela vai ficar disponível do dia 6 ao dia 11 de novembro. Só para mostrar aqui, vamos pegar aqui a disciplina interativa para o pessoal do terceiro semestre visualizar aqui comigo como é que vai funcionar, tá? Inclusive, eu já coloquei lá no nosso Drive o manual que explica o funcionamento, lá tem o cronograma das atividades, mas eu condensei aqui as principais informações. Mas vamos aqui para a disciplina, vamos acessar, tá? Vocês têm aqui as aulas, tá? Então, aula 1, 2, 3, 4, são 12 aulas, lembrando que as aulas ocorrem no sábado, de 8 às 8h50, mas olha só, a aula gravada ela fica disponível, geralmente, nas segundas-feiras. Só que vocês também têm que realizar as atividades. Então, a atividade da unidade 1, vejam só, você tem uma atividade diagnóstica, da mesma forma, tá, pessoal? E aí você tem, ela ficou aberta do dia 16 e vai ficar até o dia 24 de outubro. Também é um questionário, questões objetivas para vocês resolverem. Isso vai acontecer em cada uma das unidades, só que para cada uma delas tem um prazo, tá? Por exemplo, no caso aqui da unidade 2, ela vai ficar disponível de 6 de setembro até o dia 24 de outubro. No caso da unidade 3, vamos ver aqui, a atividade diagnóstica e todas as demais vai ficar, ela só vai entrar, só vai ser liberada a partir do dia 27 de setembro e vai ficar disponível até o dia 28 de novembro. A mesma coisa é na unidade 4, em que a atividade diagnóstica também vai ficar disponível até o dia 28 de novembro, só que ela só vai estar liberada a partir do dia 1º de novembro, tá? E aí existe uma última, quer dizer, uma outra atividade, que é a atividade discursiva, tá? Aqui vocês vão ter toda a necessidade de realizar uma atividade que as informações estão aqui, tem um relatório para vocês preencherem, e a data final, como eu mostrei para vocês, é até o dia 15 de novembro, tá bom? Ah, professor, esse material, se eu quiser ler, olha só, lá no Drive eu preparei para vocês o calendário acadêmico, o desafio nota máxima, eu vou falar sobre ele, mas aqui tem um calendário do desafio nota máxima, aqui tem o manual do desafio nota máxima, tem a tabela de conversão de pontuação, você tem um link das aulas gravadas, você tem um link com vários tutoriais, tem um manual de avaliação, tá? O que é um manual de avaliação? Todas essas informações que eu estou trazendo, pessoal, a maioria delas estão aqui no manual de avaliação, tá? Coloquei aqui um material de estudo para vocês, de primeiro, segundo e terceiro semestre. Vamos aqui, por exemplo, olha só, tem apostilas, tem notas de aulas. No caso da disciplina interativa, eu coloquei aqui o cronograma das atividades, coloquei o manual para vocês lerem, tá? Então, leiam esse manual, qualquer dúvida, vocês me perguntam. E com relação a essa atividade discursiva, aqui está o relatório e aqui está aquela atividade. Então, eu já separei tudo mastigadinho para facilitar a vida de vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Então, falamos aí de atividades virtuais, já sabemos, então, das avaliações oficiais, são as provas, avaliações formativas, que são os trabalhos, já vimos as atividades virtuais, que são as questões que estão lá no ABA, para vocês irem testando os seus conhecimentos. Restou nós falarmos agora
acerca das atividades transversais. Aqui é muito bacana. Por quê, professor? Como o próprio nome dá a entender, atividade transversal, ela não se refere apenas a uma disciplina, não. Elas são atividades que conseguem se conectar com todo o conteúdo, porque elas são questões mais genéricas, abertas. E o bacana é que você pode ter até 3.500 pontos, sendo que esses 3.500 pontos, ou seja, até 3,5 pontos, em que você vai poder obter essa pontuação e vai valer para todas as disciplinas, exceto o estágio, que a gente ainda não tem, e TCC, que a gente ainda não tem, tá? Então, vai valer para todas as disciplinas que vocês estão cursando. Porque, veja, na atividade, na prova, por exemplo, você está fazendo a prova de direitos humanos, obviamente essa nota só vai servir para direitos humanos. No caso do trabalho, da avaliação formativa, só vai valer essa pontuação para direitos humanos. A atividade virtual só vai valer para aquela disciplina, se houver essa atividade virtual. No caso de direitos humanos não há, mas, por exemplo, no caso de teoria geral do direito constitucional existe essa atividade virtual, então você vai poder pontuar lá tranquilamente, mas só para a disciplina de teoria geral do direito constitucional. Então, vejam que nessas 3 categorias você pontua apenas na disciplina específica. No caso das atividades transversais, esses 3.500 pontos valem para todas as disciplinas, então não deixem de fazer as atividades transversais. E aí, pessoal, se a gente soma 5.000 mais 2.500 mais 3.000 mais 3.500, vai dar 14.000 pontos. Olha que interessante, 14.000 pontos. A nota máxima é 10. Ou seja, se você tirar 10.000 pontos, equivale a 10. E, professor, por que tem 14.000 pontos? São 4 pontos ou 4.000 pontos extras para você poder desenvolver as suas habilidades e competências sem estar preocupado com notas, sem estar preocupado só com provas, só com trabalho, porque você tem pontuação extra. Não é? Aí, mais uma vez, o aluno vai dizer, poxa, professor, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho condições de dar conta disso num único dia. Pessoal, vocês têm que fazer o planejamento, a questão de organização e planejamento. Por quê? As atividades virtuais você tem até o dia 3 de dezembro para realizá-las. Então, tem tempo mais do que suficiente para você resolver essas questões. Professor, e as atividades transversais? Vamos falar um pouquinho mais delas. Lembrando, tá? Seja para a disciplina de nível 1 e nível 2, vai valer 3.500 pontos. Só que se a gente soma a pontuação da disciplina de nível 2, 5.000, mais 2.500, mais 1.000, mais 3.500, vale no máximo 12.000 pontos. Por isso que nas de nível 2 tem apenas 2 pontos extras, nas de nível 1 tem 4 pontos extras, tá? Lembrando que a nossa média é 6, portanto 6.000 pontos, e você precisa acumular desses 6.000 pontos pelo menos 1.500 pontos na disciplina de nível 1 e pelo menos 2.500 pontos na disciplina de nível 2, mas eu vou detalhar isso mais adiante. Vamos nos concentrar agora nas atividades transversais. Quais são essas atividades transversais, professor? Aqui estão elas. Pessoal, são atividades com temas relevantes que complementam o aprendizado em várias áreas do conhecimento e valem pontos para todas as disciplinas cursadas no semestre. Com exceção de estágio supervisionado e TCC, tá bom? Confira todos os tipos de atividades complementares. Então, a gente tem os estudos dirigidos, tá? O que é esse estudo dirigido? É uma atividade complementar obrigatória, exigida em todos os cursos. Em todo semestre, você vai cursar para desenvolver uma habilidade nova, indispensável para os profissionais acompanharem as mudanças do mundo. Para as atividades que possuem certificado, você receberá a pontuação somente após a emissão do certificado, e nos que possuem avaliação final, você só recebe a pontuação se atingir a pontuação mínima informada no manual da disciplina do estudo dirigido no AVA. Qual é o estudo dirigido para a turma do primeiro semestre? Coloquei aqui, o estudo dirigido é a disciplina de cultura digital. Para o segundo semestre, a disciplina de projeto de vida. Para o terceiro semestre, a disciplina o estudo dirigido, de marketing digital. Se a gente voltar lá, só para mostrar a vocês aqui rapidamente, vamos voltar aqui no AVA. Olha que interessante, pessoal. Esse estudo dirigido, ele vai te possibilitar não apenas ter um conhecimento, obter certificação, horas complementares, mas também vai te permitir somar pontos que vão servir para todas as disciplinas. Então, é muito, muito interessante. Vamos abrir aqui, por exemplo, a cultura digital, que é da turma do primeiro
primeiro semestre, tá? Então, você vai ter aqui, olha que interessante, você vai estudando, vai ter uma trilha, não é? Então, você vai pegando essa trilha e ele vai te mostrar novas profissões, o pensamento digital, na área de comunicação, ele vai te mostrar que inteligência artificial, 100% conectado, vai falar de cidades inteligentes, criatividade, e aí você vai fazendo a trilha, resolvendo as atividades, no final você vai ter aqui um certificado e vai somar a pontuação. Então, por exemplo, você vem aqui comportamento e habilidades do futuro, tá? E aí ele vai abrir, vai te dar aqui um material, vai te apresentar o que você vai ter que aprender nele, vai falar uma série de situações, e é um conteúdo que você percebe, olha só, que é interativo, você consegue, vai clicando, obtendo maiores informações, vai aprendendo, e no final, obviamente, você vai ter aqui uma avaliação, essa avaliação ela é importante, você também tem até 3 tentativas, tá, pessoal? Você tem até o dia 2 de dezembro para realizar, tá? Também são questões que você vai resolvendo aqui, e aí você vai somando pontos extras para as outras disciplinas, obtém horas complementares, obtém certificado, então é muito, muito bacana, tá? E aí, para a gente ir finalizando, né, para a gente ir avançando com o que nós tínhamos a apresentar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui para o resumo. Então, falamos aí da primeira, que é o estudo dirigido, nós temos cursos complementares disponíveis no ABA, sem custo adicional. A cada curso realizado, você também acumula pontos que valem para todas as disciplinas. E de todas as atividades transversais, a mais conhecida de todos é o Desafio Nota Máxima, tá? Que é a maior e a melhor plataforma de ensino adaptativo do mundo, disponível para todos os alunos da modalidade presencial, que usa a inteligência artificial para identificar pontos do seu aprendizado que precisam ser melhorados. Acesse a plataforma Desafio Nota Máxima. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês, o conhecimento cada vez mais está indo para essa noção de personalização do conhecimento, porque por muito tempo o conteúdo era genérico, só que a gente sabe que cada pessoa tem um nível de conhecimento, tem potencialidades, tem deficiências, então aqui é um dos nossos grandes diferenciais, porque através da inteligência artificial você vai resolver um questionário, ele vai identificar os teus pontos fortes, os teus pontos que precisam ser melhorados, e aí a partir daí a inteligência artificial vai direcionar questões para fazer com que você eleve o teu nível de conhecimento naquelas áreas que você precisa melhorar, etc. e tal, e isso é bacana. Por quê? Porque você vai conseguindo se desenvolver através de uma forma personalizada, a partir daquilo que você realmente precisa. No começo, vocês vão ter questões de conhecimento mais geral, mas na medida que vocês vão avançando no curso, vão ter mais conhecimento jurídico, em que vocês vão ser testados e vão melhorar cada vez mais, tá? E aí, como é que vai funcionar a distribuição da pontuação? Vejam só, no caso dos estudos dirigidos, você vai poder pontuar até 1.500 pontos, no caso dos cursos complementares, até 300 pontos por curso, e no caso do desafio nota máxima, até 3.500 pontos, tá? Lembrando que as atividades do desafio nota máxima não computam como atividades complementar obrigatória, e as atividades transversais não contabilizam pontos para TCC, aquilo que eu já tinha dito, e nem para o estágio supervisionado e nem o NPJ, tá? E aí eu coloquei algumas informações importantes. Os estudos dirigidos estarão disponíveis até o dia 2 de dezembro, para o primeiro semestre, o estudo dirigido é Cultura Digital, para o segundo semestre, o estudo dirigido é Projeto de Vida, e, por fim, para o terceiro semestre, o estudo dirigido é Marketing Digital. Observação 2, as datas em que o desafio nota máxima estarão, né, disponíveis são as seguintes. A primeira delas é do dia 6 de setembro até o dia 12/9, então amanhã vai terminar essa primeira janela. Aí você me diz, poxa, professor, eu ainda não estou com acesso ao sistema, eu vou ficar prejudicado. Não vai, por quê? Porque existem 5 janelas e a pontuação, por exemplo, se você não precisa fazer as 5 janelas para obter a pontuação total. Você pode, em 2 janelas ou em uma janela, dependendo do seu desempenho, já obter a pontuação máxima e não precisar fazer as demais, tá? Então, se você não pôde fazer essa primeira janela, vai ter uma segunda janela do dia 20/9 ao dia 26 de setembro. Em outubro vai ter uma janela do dia 11 ao dia 17, então vejo que geralmente fica uma semana aberta a janela. Em novembro, nós vamos ter aqui mais uma janela do dia 1º ao dia 7, e vamos ter uma última janela do dia 15 de novembro até o dia 28,
Aqui nós teremos 2 semanas de forma excepcional. Olha que interessante isso. Então, é mais uma forma de você pontuar de forma independente, tá? E isso é interessante porque você, além do aprendizado que vai ter, a pontuação vai servir para todas as disciplinas. É um grande trunfo, é um grande coringa. Para quem gosta de baralho, é um grande melé. Para quem gosta de buraco, né? E aí, pessoal, eu coloquei também aqui a pontuação, para vocês terem uma ideia de como é feita a conversão dos pontos. Como assim, professor? Lembra que eu disse a vocês que a pontuação máxima que vocês podem ter nessas atividades transversais é 3.500 pontos? Pois bem, vamos voltar aqui. Se você tirou lá no desafio nota máxima 1.000 pontos, é como se valessem 389 pontos para a atividade transversal. Se você obteve 5.000 pontos, isso aqui na hora de converter dá 1.944 pontos. Se você tirou 8.000 pontos, é como se fossem 3.111 pontos. Se você tirou nota igual ou superior a 9.000 pontos, aí você tem a pontuação máxima, que é 3.500 pontos, tá? Então, eu já estou colocando aqui essa informação, mas o que você quiser saber mais? Professor, eu queria me aprofundar mais sobre o desafio nota máxima. Tem algum manual que eu possa encontrar maiores informações? Tem. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, voltando. Coloquei tudo mastigadinho para vocês aqui. Olha só, desafio nota máxima. Coloquei aqui, olha só, o calendário com todas as entradas, não é? Com todos os dias em que nós teremos. Coloquei o manual do desafio nota máxima, tá? Aqui tem todas as informações detalhadas do desafio nota máxima, que eu estou fazendo um resumo, e eu coloquei também aqui a tabela de conversão. Tudo isso tem dentro desse manual, mas como esse manual aqui tem 9 páginas, eu condensei as principais informações e coloquei aqui no nosso resumo, mas leia o manual, tá? Aluno de direito que não lê, está no caminho errado, né? A nossa vida é ler muito mesmo, tá bom, pessoal? Professor, segunda chamada, como é que funciona, pelo amor de Deus? Olha só, pessoal, as disciplinas HMI, HMP, que a gente não tem aqui, mas as disciplinas HMI e HMP que a gente tem aqui, como é que funciona a segunda chamada? Quando você... professor, e a disciplina interativa? Pessoal, a disciplina interativa não tem segunda chamada, então não perca os prazos, tá? Então, quando você não fizer a primeira ou a segunda avaliação oficial, a segunda chamada vai substituir os pontos da avaliação correspondente. E, quando você se ausentar das 2 avaliações oficiais, a segunda chamada vai substituir a de maior valor. Então, olha que interessante. O aluno faltou a primeira e veio para a segunda. Lembra, quanto é que vale a primeira avaliação? 1.000 pontos. Quanto é que vale a segunda? 4.000 pontos. Ora, se o aluno faltou a primeira, então, quando ele for fazer a segunda chamada, vai equivaler à pontuação da primeira prova, ou seja, 1.000 pontos. Mas vamos imaginar que o aluno veio para a primeira e faltou a segunda. A primeira vale 1.000, a segunda 4.000 pontos. Ora, nesse caso, a que vai substituir a segunda chamada vai valer, obviamente, 4.000 pontos. Professor, e se eu faltei por justo motivo, né? Estava, enfim, adoentado, aconteceu alguma coisa, apresentei um bom motivo e não pude participar nem da primeira nem da segunda prova, eu já estou reprovado? Em outras instituições, é muito comum do aluno, se ele faltar as 2 provas, já está reprovado. Aqui não. Se você faltar as 2 provas, você ainda tem uma chance, tá? Obviamente, se for um justo motivo, se faltou as 2, não pode participar, ainda assim, você vai poder fazer a prova de segunda chamada. Agora, detalhe, vai valer no máximo 4.000 pontos, tá? Então, é um risco, porque você vai ter 1.000 pontos a menos. Outras informações importantes. As provas de segunda chamada, ficou faltando aqui, deixa eu ajeitar logo. As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro, tá? Então, seja ela a primeira, seja ela a segunda chamada, desculpa, seja a primeira prova, da segunda prova ou de ambas, elas vão acontecer aqui nesses prazos, os professores vão dizer para vocês, tá? A disciplina interativa não possui segunda chamada, inclusive eu disse isso para vocês já. Professor, mesmo com todas essas facilidades que nem as Casas Bahias dão, porque aqui a gente tem 14.000 pontos em jogo, 4 pontos extras na disciplina de nível 1 e 2 pontos extras na disciplina de nível 2, o aluno tem que se esforçar muito para ficar de final. E ainda tem aluno que precisam, né? E aí, professor, se o aluno não conseguiu obter a pontuação mínima necessária, ou 6.000 pontos, que é a média, ou os 1.500 pontos no caso da prova, porque a prova eu já disse para vocês que tem no máximo 5.000 pontos de nível 1, e o aluno tem que obter desses 5.000 pontos, pelo menos 1.500 pontos. De nível 2, dos 5.000 pontos, pelo menos 2.500 pontos. Se o aluno não atingiu essa pontuação, meus caros, aí ele vai para o exame final. Como é que funciona o exame final? Olha só, pessoal. O exame final,
fica disponível apenas se você não atingir a pontuação mínima nas avaliações ou o mínimo na média da IES, e substituirá os pontos das avaliações oficiais. Então, o exame final, ele não serve para você poder obter a pontuação das atividades transversais, não serve para você obter pontuação das atividades virtuais. Então, percebam que o exame final, assim como a segunda chamada, só vai englobar a pontuação das avaliações oficiais. Se você perder as provas a primeira prova, a segunda prova, não atingir a pontuação, você até vai poder fazer eventualmente a segunda chamada ou até o exame final, mas a pontuação do exame final não cobre os trabalhos, não cobre as atividades virtuais e não cobre as atividades transversais. Então, fiquem muito atentos a isso. Então, vamos voltar lá para o exame final, tá? Nesse caso, ele vai valer 5.000 pontos e você deve atingir o mínimo exigido em cada disciplina para ser aprovado. A gente já sabe que na disciplina de nível 1, ele vai ter que ter no mínimo 1.500 pontos e o exame vai valer 5.000 pontos. Então, o exame ele vai valer 5.000 pontos, e desses 5.000 pontos, naquela disciplina de nível 1, você tem que atingir pelo menos 1.500 pontos. Na disciplina de nível 2, também vai valer no máximo 5.000 pontos. E, no caso, você tem que obter pelo menos 2.500 pontos. Tá? Então, no exame, você tem a oportunidade de recuperar os pontos apenas das avaliações oficiais, ou seja, apenas da prova. Por isso, você não pode deixar de acumular pontos nas atividades formativas, virtuais e transversais, atingindo no mínimo 1.000 ou 2.000 pontos para obter a aprovação na média da IES. E, claro, cumprir a frequência mínima nas disciplinas. Inclusive, pessoal, em termos de frequência, vocês podem faltar até 25% sem precisar justificar. Passou disso, aí só mesmo justificando, porque aqui vocês também, como em todo e qualquer IES, são avaliados não apenas pela prova, mas também pela frequência, não é? E aí, para a gente só ir arrematando, pessoal, então vejam que existem muitas oportunidades de vocês pontuarem, tá? Isso aqui é para privilegiar não apenas de forma pontual o aluno que fez uma boa prova, um bom trabalho, mas aquele aluno que se dedica ao longo do semestre. Aí você vai me dizer mais uma vez, professor, é muita coisa. É só você organizar, é só você planejar. Por exemplo, a gente já tem feriados, a gente vai ter depois da primeira avaliação uma semana em que tradicionalmente não há provas, há cursos, eventos. A gente até vai fazer algumas aulas de recuperação por conta do feriado do carnaval, mas vocês podem aproveitar para colocar questões em dias, quando tiver um feriado. Então, vocês podem se organizar, porque tem prazo suficiente para você resolver essas atividades virtuais, atividades transversais. Agora, o que não dá, já aconteceu do aluno, mesmo com todas essas facilidades, chega lá no final do semestre, reprova e diz, poxa, professor, o senhor me deixou reprovado. Como é que o professor deixa reprovado? E aí, eu já tive situações do aluno ter lá atividade virtual, não fez nenhuma questão. Ou seja, ele tinha 3 pontos extras, não fez nada. Atividade virtual, ele não fez nada. E aí, ele só tinha 5.000 da prova e 5.000 do trabalho. Sendo que do trabalho ele não fez nada. Na prova foi mal. Ou seja, como é que o professor reprova um aluno desse? O aluno não faz atividade transversal, que só depende dele. Não faz atividade virtual, que depende só dele. Então, assim, não tem justificativa, tá, pessoal? Há inúmeras oportunidades, questão de planejamento, se adaptar, porque vocês vão ver como é interessante, tá? E aí, só para a gente ir finalizando, calculando a média. Como fica a média no histórico escolar? Bem, a gente já sabe que a cada 1.000 pontos equivale a 1 ponto. Qualquer ponto acima de 10.000 pontos será convertido em nota 10 automaticamente. Professor, tem 14.000 pontos, eu consegui 13.000 pontos, como é que vai ficar meu boletim? Vai ficar nota 10. Aí, professor, os outros 3.000 pontos, eu posso guardar para uma outra disciplina ou para um outro semestre? Não, pessoal. No máximo, ele é convertido em ponto afetivo, né? Que eu sempre digo isso para vocês. E aí, vamos adiante. Mas fique ligado. Não adianta ter ido bem nas avaliações formativas, virtuais e transversais e não atingir o mínimo de pontos nas avaliações oficiais. Veja nos exemplos abaixo. Então, nós temos a situação 1, você acumulou 8.500 pontos. Então, naturalmente, a tua média deve ser 8,5, mas vamos ver se é isso mesmo. Na pontuação final, e conseguiu 3.700 pontos nas avaliações oficiais, ou seja, a primeira avaliação de nível 1, né, vale 1.000 pontos na primeira e 4.000 na segunda, vale 5.000 pontos. O aluno obteve nas duas 3.700 pontos. Qual é a nota mínima que ele precisa atingir só na prova? 1.500 pontos, pensando em nível 1, e nível 2, 2.500 pontos. Ora, ele atingiu 3.700, então ele superou, seja a nota mínima para o desafio, seja para o nível 1, seja para o nível 2. Mas se o aluno tivesse tirado só 3.700, ele estaria reprovado. Por quê? Porque a nossa média é 6.000 pontos, tá? Só que ele obteve, no total, 8.500 pontos. Então, ele obteve 3.700 na prova,
E, somando o restante das atividades, deu a pontuação de 8.500. Então, qual é a nota final dele? 8,5. Agora, vamos imaginar que o aluno obteve, na situação 2, os mesmos 8.500 pontos. Só que detalhe, pessoal, ele conseguiu apenas 700 pontos na avaliação oficial. 700 pontos é como se fosse 0,7. Ou seja, ele está aprovado, mesmo tendo tirado 8.500 pontos e a média ser 6? Não, porque são dois critérios. Não basta a média ser 6.000 pontos. Desses 6.000 pontos, pelo menos 1.500 pontos na disciplina de nível 1, ele tem que atingir só na prova. E nas de nível 2, só na prova ele tem que atingir pelo menos 2.500 pontos. Então, nesse exemplo 2, o aluno também conseguiu 8.500 pontos, só que nas provas ele obteve 0,7. Então, pessoal, nesse caso, ele não atingiu a pontuação mínima. Por quê? Porque, embora ele tenha atingido 6.000 pontos, que é a nossa média, na prova ele papocou, porque dos 5.000 pontos que estavam em jogo, ele só obteve 700 pontos, ou seja, 0,7, quando o mínimo para a disciplina de nível 1 é 1.500 pontos e para a de nível 2, 2.500 pontos. Então, qual é a média do aluno aqui? 0,7, tá? Nesse caso, o aluno ele iria para o exame final, tá? Nesse caso, o aluno ele iria para o exame final. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para trazer. Acho que foi bem mais detalhado agora, mas se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Porque eu sei, principalmente para quem está entrando, é muita informação, mas é um sistema muito interessante, um sistema muito inovador, porque retira aquele peso, aquela carga da prova. A gente sabe que muitas vezes alguns alunos têm uma dificuldade, né, em realizar provas e tudo mais, e o que a gente quer aqui é avaliar vocês para além da prova, para além da avaliação, para além dos trabalhos, mas dar a vocês também autonomia de resolverem questões em casa, de ir buscar o conhecimento através do conteúdo que é disponibilizado no AVA, de realizar as atividades através do desafio nota máxima. Então, são outras fontes para vocês poderem pontuar e não ficarem preocupados com a questão de pontuação. Eu vou reprovar, eu vou reprovar. É claro que você tem que ficar preocupado, mas o que a gente está mais preocupado aqui é em vocês aprenderem, tá? E não à toa que vocês têm aí 4.000 pontos, ou seja, 4 pontos extras na disciplina de nível 1 e 2.000 pontos, 2 pontos extras na disciplina de nível 2, para vocês não se preocuparem com provas e também não ficar com aquela coisa, o professor está me marcando. Não, você pode ter pontuação independente do professor, você pode ter pontuação só lá no AVA, resolvendo as atividades virtuais, só lá no desafio nota máxima. Então, assim, depende muito de vocês. É claro que a gente está aqui para ajudá-los, para, nessa parceria, fazer com que vocês possam conquistar os seus objetivos, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês possam, de alguma forma, ter essas informações da melhor forma possível e desenvolver aí o conhecimento de vocês ao longo do semestre. Eu só peço a vocês uma última coisa, né, pessoal, que é o seguinte: eu trouxe aqui as principais informações, mas não deixem de ler, por exemplo, o manual de avaliação, porque lá tem essas informações de forma detalhada. Para você que quer o desafio nota máxima, que vai participar do desafio nota máxima, dá uma lida no manual do desafio nota máxima. Para os meus alunos aqui no terceiro semestre, olha só, vamos aqui para o material de estudo do terceiro semestre. Como a disciplina interativa é uma novidade, leiam o manual da disciplina interativa e aí qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. Bom, pessoal, agora já estamos aí com 58 minutos, acho que eu tenho mais do que suficiente para vocês aí irem assimilando essas informações, podem assistir novamente o vídeo, podem me procurar sempre que preciso for. Bom, forte abraço, tchau, tchau, pessoal.